Bom dia, pessoal. Desculpe. Opa, tem várias pessoas de câmera aberta hoje, que bom. Cadê? Turma da Mônica, da hora. Bom dia para todo mundo, pessoal. Perdão aí pelo atraso, eu tive uma pequena intercorrência aqui com o meu copo d'água. Vamos começar então? Todo mundo está me escutando direitinho, né? Sim? Sim, Então, sim. maravilha. Ótimo. Então, se não me engano, a gente terminou a aula passada, a gente estava conversando sobre os nossos a presença, enfim, a gente está tentando entender, não é, as decorrências do imperialismo nas suas diversas manifestações e dos colonialismos todos, colonialismo inglês e os demais, enfim, embora a gente saiba, não é, que a Inglaterra vai ser a principal colonizadora e a atriz mais importante nesse sentido. Então, na aula passada a gente falou de África, e hoje a gente vai falar da Ásia. A gente começou a falar da Ásia também porque falamos da Índia, não é? Então, por que tem que falar da Índia antes do resto? Porque se a gente não fala da Índia, a gente não entende como que está funcionando para a Inglaterra virar, de fato, dona de meio mundo, né? Então, eu vou colocar o meu PowerPoint agora para a gente falar, nós vamos discutir hoje, então, três coisas, tá? Que é para a gente tentar dar conta de finalizar esse conteúdo do século XIX para a gente avançar. Então, nós vamos falar da China, nós vamos falar rapidamente do Japão, também estou com inveja desse fundo, achei muito legal. E então, nós vamos falar rapidamente da China, do Japão, para a gente entender em que pé que está essa tensão entre as potências europeias, e a gente vai conversar sobre uma coisa que não está na apostila de vocês, mas não dá para entender o que vai acontecer depois sem, que é um pouquinho do que aconteceu nos Estados Unidos no século XIX, tá certo? Então, é uma matéria, já estou avisando para vocês, eu estou inserindo ela, porque na minha cabeça vocês não vão conseguir entender depois do século XX se não entender o que aconteceu nos Estados Unidos no século XIX. Isso envolve a gente discutir dois temas principalmente. Como é que os Estados Unidos passa de ser aquela tripinha ali no litoral e vira aquele quadradão que a gente conhece no mapa, e, em segundo lugar, entender a guerra civil norte-americana, entender a guerra de secessão, certo? Então, a gente precisa entender isso para poder levantar a bola para entender como que no século XX esses caras vão virar donos do mundo, certo? Então, não tem cabimento a gente não falar disso, beleza, gente? Então, eu vou passar agora para o PowerPoint. Professora, você vai falar várias fitas aí de China, Japão, eu acho super complexo, nunca tive isso, não tive isso na escola, não é incomum as pessoas nunca terem passado por essa matéria, né? Enfim, às vezes fica um pouco desprezado mesmo pelo currículo escolar, dependendo de como a sua escola organizava o currículo. Isso é uma coisa que tem uma incidência muito alta. Então, caras, você tem um problema para esse tipo de tema. Esse problema se chama FUVEST, certo? Como sempre, né? O maior problema da prova de história é sempre a FUVEST, certo? Então, a FUVEST, em geral, vai querer cobrar esse tipo de tema, e isso tem se intensificado, vai de uns 10 anos para cá, isso tem aparecido mais no vestibular. Vocês precisam saber detalhes? Tipo, eu vou falar várias coisas, porque aqui a dinastia Qing, aqui o exército de aliança de 8 nações, precisam lembrar esses nomes? Não. O que vocês precisam pegar disso aqui? A ideia geral, tá? Como sempre, eu vou trazer um pouco mais de informação do que vocês precisam decorar, que é para vocês fixarem a lógica geral da coisa, tá bom? Mas não é para ficar preocupado com o nome, com especificamente as datas, que região que conquistou quando. A ideia é pegar a lógica geralzona. Então, eu vou fazer uma explicação um pouquinho mais detalhada, não é para vocês se apavorarem, e ao final dessa explicação, eu amarro, enfatizando para vocês o que vocês precisam lembrar sobre aquilo, tá bom? Estou avisando só porque, como é um conteúdo que muita gente nunca viu, às vezes dá aquele bug no sistema, né? Daquela tela azul básica, vocês começam a ver e falam, meu Deus, nunca vou falar disso, eu não sei nem onde é isso no mapa, né? E aí trava, tá certo? Não é para travar o sistema, beleza? Eu vou enfatizar o que vocês precisam lembrar, vocês vão ver que não é muita coisa, tá bom? Então, vamos lá. Vou passar aqui para o PowerPoint, compartilhar minha tela com vocês. Comecemos, então, falando da China no século XIX, né? Bom, pessoal, vocês sabem, né? Imagino que vocês tenham essa informação, que a China é um território, digamos assim, uma cultura milenar, tá certo? Antiquíssima, né? Organizada em impérios centralizados faz muito tempo, né? Que tem um grau de complexidade muito absurdo, né? Então, é claro que nós não vamos dar conta disso de jeito nenhum,
certo? Nós não vamos, a gente vai ver a China agora, falando do século XIX, depois nós vamos ver de novo o que aconteceu na Revolução Chinesa, tá? São os dois momentos em que a gente dá uma olhada na China no nosso curso de História Geral, beleza? Então, aqui nós estamos levantando a bola também já para entender o que vai ser a Revolução Chinesa depois, tá certo? Então, pulando toda essa história maravilhosa, fascinante, né, desse povo, dessa cultura que são tão antigos, né, a gente já vai direto para o que está acontecendo lá no fim do século XVIII, começo do século XIX, que é quando a gente começa a ter interesse nisso por conta da relação com as potências europeias, que vai ficando mais complicado. Não é? Então, os governos na China, desde 1644, quando começa a dinastia Manchu, ou Qing, como vocês preferirem chamar, tá? Eu vou chamar de Manchu aqui só por idiosincrasia, mas podem chamar do nome que vocês quiserem. A gente vai ter, então, essa espécie, esse sistema imperial extremamente centralizado nessa família, né? E que a gente chama de dinástico, porque vai se sucedendo, então, são os filhos que tomam o poder depois que os pais morrem, e assim vai, né? Então, está concentrado na mão da mesma família, que vai, essa dinastia vai até 1911, ela vai ser deposta só em 1911, e então ela se organiza e organiza o território e organiza o seu poder a partir do que a gente chama de uma burocracia imperial. Então, tem todo um sistema super complexo de funcionários públicos, né, que tem uma diferenciação importante entre si, porque os mais importantes são os que são letrados, ou seja, que são alfabetizados, né? Então, essa cultura no letramento como uma diferenciação social extrema é uma coisa comum da gente, quando a gente vai citar um exemplo, citar a China imperial dessa época, porque isso é um fato, tá certo? Então, é uma coisa de nobres, de alta casta, né, dominar a escrita e, portanto, dominar os registros e dominar o controle, né, da administração do governo, tá certo? E aí eu usei a palavra casta de forma totalmente frouxa aqui, nós não estamos falando de um sistema como é o da Índia, tá? Eu só usei essa palavra, foi imprecisa, tá certo? Só do jeito que a gente usa ela no senso comum. Então, da mais alta estirpe, digamos assim, de nobres, eles vão, então, ter o controle da escrita e da administração dessa burocracia imperial. A China vai ser, não é, uma região que é bastante agrária, a grossa maioria do território é agrária, mas desde sempre tem um comércio intenso com o que nós vamos chamar aqui de Ocidente, entre aspas, né? Na verdade, com a Ásia Menor, o que a gente chama de Oriente Médio, enfim, e a Europa propriamente dita, não é? Principalmente em relação a esses produtos que estão associados, né, culturalmente aos chineses, não a todas, certo? Então, chá, porcelana, seda, que são produtos de altíssimo valor agregado, né? Eles têm uma tradição extremamente sofisticada disso, vendem isso muito caro, faz muito tempo, certo? Então, eles são relativamente fechados ao Ocidente nessa dinastia, eles controlam muito a entrada, a presença de europeus, de cristãos dentro da China, mas essas rotas comerciais são intensas, né? Então, não podemos falar que é só agrário. O que vai acontecer no século XIX, a gente vai ter um grande crescimento demográfico na China. Todo o crescimento demográfico que acontece em sociedades que são, como a China era, extremamente desigual, né? E bastante agrária, vai gerar novas pressões, tá certo, gente? Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter esses conflitos acontecendo com os estrangeiros, a gente vai ter também uma modificação interna na China aí, que está ampliando, digamos assim, as tensões sociais, né? Por que a gente diz que tem um fechamento para os estrangeiros dentro da China? Porque não se pode comercializar, e aí não são só os europeus, mas são principalmente os europeus que são afetados por isso, né? Você não pode, você inglês ou você francês, chegar com um navio na China e simplesmente abrir lá no porto uma barraquinha e vender as suas coisas. Ou você mesmo negociar diretamente com alguém que quer distribuir o teu produto. Isso não é possível, a China impede isso, né? Então, eles têm todo um sistema de intermediários entre o consumidor final e os produtos europeus, né? Eles vão ter um jeito próprio para distribuir esses produtos importados, vão cobrar uma série de taxas, cada uma dessas passagens por intermediários tem taxas. A possibilidade de comercializar esses produtos, ela é distribuída por cotas, então eles controlam quais são as famílias que têm a possibilidade desse comércio. Essa concessão tem a ver com questões políticas dentro do império, né? Então, existe, né, uma restrição muito grande a esse livre comércio que interessava os europeus chegando ali. Por que os europeus estão interessados na China? O motivo não é muito diferente, né, do ponto de vista do mercado, quero dizer, né? De hoje. É uma região extremamente populosa, tá certo, gente? Está se tornando mais populosa no século XIX, né? Então, lógico, eles estão interessadíssimos, então você tem um mercado fechado com muita população, né? Lógico que eles estão interessados, as grandes
vamos chamar assim, né, as corporações inglesas, francesas e também de outros países estão muito interessados em abocanhar esse mercado o mais rápido possível, né, ser os pioneiros nisso e assim dar conta, então, não é disso que é uma espécie de mina de ouro do capitalismo da segunda revolução industrial, certo? Que é conseguir uma fatia do mercado ali que não está tomada por ninguém ainda. Né? Eu coloquei aqui no slide só a bandeirinha dos King e o selo imperial, só para vocês conhecerem, teriam visto uma vez na vida, não é? E então, essa coisa de os europeus terem essa restrição de comércio ali dentro vai incomodá-los muito. Né? Então, eles vão começar uma série de pressões a esse respeito em cima do governo imperial da China, da maneira como eles podem. Né? Só tem um porto em que eles são autorizados a entrar, que é ali da região do Cantão. Né? Então, esse porto cantonês é onde você consegue ter essa penetração dos estrangeiros. Ali, de resto, não pode mais. A China tem inúmeros portos, é um território gigantesco, mas eles não autorizam que esses navios estrangeiros aportem em outros lugares, o que também atrapalha um pouco essa coisa, né, de querer disputar o comércio, o mercado da China, porque chega todo mundo no mesmo porto, isso dificulta, por exemplo, que você queira ser pioneiro em uma outra região e etc. Então, essa cena, vamos dizer assim, quanto mais cresce a população chinesa, mais interessante fica esse mercado, né? Vamos lembrar que a Revolução Industrial, caminhando da primeira para a segunda, não é? Está ampliando muito a efetividade dos seus processos de produção, tem cada vez mais produção, né? E um interesse muito grande em conseguir expandir isso. Então, no primeiro momento, a gente vai ter esse interesse da parte dos europeus, né? Eles querem entrar lá de alguma maneira. Mas a gente vai ter também um fenômeno que é muito peculiar, não é? Que é o fenômeno de que os ingleses, não só os ingleses e franceses, mas vamos dar destaque para os ingleses aqui, porque eles foram mais importantes nesse processo, querem de todo jeito comercializar na China, porque o mercado é grande, uma coisa que eles já estão comercializando loucamente na Índia, nessa altura do campeonato, que é o ópio, certo? Ópio que vocês conhecem, não é? Que é uma droga, certo, gente? Então, é um entorpecente feito ali da papoula, né? Que tem uma função de depressora do sistema nervoso central, né? E que, enfim, os ingleses... Pois não, Renata? Diga. Renata, eles não podiam comercializar direto com os chineses porque o governo impedia isso. O império, né, a dinastia Manchu, controlava rigidamente como é que se dava esse comércio. Né? Então, era uma super intervenção estatal, digamos assim, no processo econômico. Você chega no porto chinês, tem todo um protocolo que você tem que seguir, senão você vai preso, os caras derrubam o teu navio, não deixam mais você chegar, tudo isso. Tem controle estatal mesmo, tá bom? Deu para entender? Por isso que eles não comercializam direto, né, com os chineses, não tem liberdade de comércio, tá? É controlado tudo pela dinastia. Então, como eu estava dizendo, não é, os ingleses estão muito afim de comercializar o ópio na China. E a China, num primeiro momento, não quer que isso aconteça, eles não estão afim disso acontecer, mas corre um pouco solto, né? Começa a entrar na China e isso, esses carregamentos de ópio levados pelos ingleses, só que começa a virar um problema social, certo, gente? Como toda substância nova, né? Enfim, os chineses começam a ter um certo problema com o consumo de ópio, principalmente nas regiões que tem mais gente, nas regiões de cidades maiores e tal. E aí o governo chinês começa a achar muito ruim a presença do ópio ali, que não era uma coisa cultural, né? Ficou tão marcada a associação do ópio aos chineses também pelo pensamento racista do final do século XIX, que vai associá-los a isso, vai dizer que é uma das maneiras de você falar mal das raças orientais, né? Falar que eles têm afeição por esse tipo de vício, mas que foi introduzida ali pelos ocidentais, tá certo? São os ingleses que estão ganhando muito dinheiro com esse consumo, né? Não estou dizendo que ninguém na China inteira conhecia o ópio, né? Mas o ópio vai se tornar algo muito consumido porque grandes fluxos de grandes carregamentos de ópio vão chegar via comerciantes ingleses e franceses, né? E aí o que vai acontecer é que o governo chinês vai impedir, vai proibir a comercialização do ópio, né? E aí os ingleses e franceses vão achar isso um absurdo. Como assim vocês vão proibir a comercialização do meu produto, né? Então, o governo imperial, para mostrar que está falando sério, vai pegar 20 mil caixas de ópio e vai destruir essas 20 mil caixas de ópio, né? Que estão chegando ali via navio, certo? Pega todo o carregamento, destrói e fala, viu, a gente disse que não pode, não é para comercializar ópio aqui. Então, se vocês trouxerem, a gente vai queimar, a gente vai confiscar e a gente vai afundar navio.
quando o governo chinês enrijece essa questão com o ópio, você poderia pensar, bom, talvez os ingleses e os franceses tenham tido, né, o senso de que eles estavam em outro território, com outro governo, e que talvez eles não devessem fazer esse comércio contra a vontade do governo, né, da nação, que é soberana, certo? Mas é lógico que não é isso que eles vão fazer, porque estamos falando dos ingleses na época do colonialismo, certo, gente? Toda, digamos assim, toda cara de pau é pouca, né? Então, o que eles vão fazer? Eles têm a maior marinha de guerra do mundo, eles simplesmente voltam com uma esquadra de guerra e invadem a China e vão fazer guerra, tá certo? Vão fazer guerra e vão submeter diversas cidades e vão acabar ganhando do exército imperial, de maneira que o imperador se vê obrigado a assinar um tratado com a Inglaterra, né? Então, esse tratado se chama Tratado de Nanquim e vai conseguir o quê? Vai ampliar de 1 para 5 portos o livre comércio da China, né? E a Inglaterra vai receber uma indenização pela guerra. Certo? Então, professor, você está dizendo que os ingleses estavam vendendo substâncias que eram ilegais na China, lá dentro, né? Fazendo tráfico de drogas, que a China enrijeceu o controle em relação a isso, os ingleses voltaram com a marinha de guerra, arrebentaram a China, deram indício de que iam dominar o território, o imperador capitulou e ainda teve que pagar uma indenização? Sim, é isso que eu estou dizendo, tá? Só para vocês entenderem por que é que os chineses vão começar a ficar muito irritados. Os chineses em geral, quero dizer, não especificamente a família imperial, não é? Porque eles vão começar a ficar muito irritados com a presença europeia ali, certo? E aí vão passar, é aí que Hong Kong passa, então, não é? A possessão britânica. Foi até 1997, depois voltou para as mãos chinesas, né? Então, esse Tratado de Nanquim é um marco, digamos assim, não é? Nessa história do imperialismo inglês na China. Então, é bom saber do que se trata, porque às vezes os vestibulares mais chatos cobram isso, tá? Então, precisa saber que as guerras do ópio acontecem porque a Inglaterra, principalmente, quer forçar o comércio de ópio dentro da China, que tinha proibido isso, tá certo? Então, essa é a informação central que vocês precisam saber. E como que eles vão garantir isso? Na porrada, certo? Os chineses tinham conhecimento do tamanho do Império Inglês, ou as informações eram meio isoladas? Olha, certamente o governo chinês tinha, né? Tinha dimensão que os ingleses estavam em todo lugar, né? Com certeza, tá bom? Esse isolamento de comunicação é mais característico do Japão do que da China. A gente já vai conversar sobre isso, tá? Mas a China, por causa das suas próprias redes comerciais, ela estava conectada, digamos assim, né? Mais conectada com as coisas que estavam acontecendo, tá bom, Felipe? A China trocou sem zap. Podemos dizer que sim. Ou talvez eles, sei lá, né, tenham achado que de repente, respeitassem as decisões que eles estavam tomando sobre o próprio território deles, né? O que não seria assim tão absurdo. Pensar que talvez outra nação não topasse fazer uma guerra e te invadir com o exército porque você não quer que comercializem drogas dentro do seu território, né? Você consegue imaginar uma coisa assim acontecendo hoje? Tem ideia, tipo, do que seria isso? É muito doido, né? Se a gente for parar para pensar. Então, sei lá, né? O Paraguai invade o Brasil porque quer continuar comercializando maconha para cá. Invade e detona, gente. Tipo uma doideira, né? Eu concordo, Henrique, né? Principalmente nessa época aí, cara, você sempre deve esperar o pior, mas eu acho que, é como eu estou dizendo, né? Não era um isolamento total. Os chineses dialogavam em termos diplomáticos também, não é, com as outras nações europeias. Então, quando a gente diz que era fechado, a gente está falando muito em termos econômicos, né? Mas as conexões existem, são muito antigas, certo? Gente, da China com a Europa, né? Justamente por causa das rotas comerciais e tudo isso. Então, aí que vai, né? Então, beleza. Os ingleses conseguiram garantir, então, seu tráfico de drogas aqui para a China. Não satisfeitos, não é? Eles vão fazer a Segunda Guerra do Ópio, e aí a Segunda Guerra do Ópio é muito mais cara de pau, que eles estão querendo mais abertura de portos e vão engrossar para cima da China, né? Porque na primeira, em tese, eles vão vender essa ideia de que estão reagindo, né? A um absurdo, que foi a queima dos estoques comerciais, como assim a China está fazendo isso e tudo isso. Na Segunda Guerra do Ópio, que é uma espécie de continuação da primeira, um pouco depois, tá, é muito claro que ela começa porque, na verdade, os termos do Tratado de Nanquim estão insuficientes para a Inglaterra e porque a gente tem outras nações europeias que estão interessadas numa boquinha também, né? Então, a França, a Irlanda, professor, sim, né? Aleatório, né? A França e a Irlanda vão entrar, vão se aliar contra os chineses junto com a Inglaterra. O estopim é o mais idiota possível, certo? Então, eles vão... os
os chineses vão revistar um navio britânico, porque entendem que esse navio está comercializando coisa que não podia, não é? E aí os britânicos vão entender isso como alta ofensa, né? Enfim, uma invasão, uma ofensa grave dos chineses em relação à sua própria soberania e vão declarar guerra, tá certo? E aí vão conseguir vencer em conjunto com a França e com a Irlanda, né? Então, vence assim, né, gente? Que eu quero dizer, a situação militar ela fica complicada o suficiente para que a dinastia Manchu decida fazer um acordo de paz, tá certo? Pode ser que se tivesse levado a guerra mais adiante não tivesse perdido, pode ser que sim. E essa crítica vai ser muito feita internamente. Então, essa dinastia ela vai começar a perder apoio por conta desses processos, tá certo? Porque esses tratados são muito desvantajosos para a China, não é? A presença desses caras comercializando drogas também vai ser mal vista por uma boa parte da sociedade chinesa, tá certo? Então, o que a gente vai ter? A Inglaterra vai conseguir a assinatura de um tratado ainda mais vantajoso depois da Segunda Guerra do Ópio, né? Vão abrir 10 portos, né? Para o comércio internacional, vão permitir que os estrangeiros viajem sem ter que ter autorizações que eram extremamente complexas de conseguir quando no modelo anterior, não é? Vão poder comercializar de forma livre e vão permitir também o cristianismo no território chinês. O cristianismo vai ser sempre um ponto central de discussão aqui, tá? Então, a presença do cristianismo na China nunca foi uma coisa totalmente tranquila, né? Então, existe uma tensão aí em relação aos cristãos e em relação aos missionários estrangeiros cristãos que estão espalhados pelo território chinês, né? E uma das coisas que eles vão conquistar aqui, né, os europeus, com essa guerra é justamente essa possibilidade de que o cristianismo seja considerado uma religião possível dentro do território chinês, que não seja perseguido, né? A Igreja Católica tem alguns mártires cristãos, alguns santos mártires que são chineses, justamente que passaram, né? Que se mantiveram cristãos durante o processo, esses processos de proibição, tá certo? Porque eles são proibidos não significa que as tensões sumam, tá certo, gente? A gente vai ver que no próximo processo que nós vamos estudar, essa tensão é importante, né? E além disso, sempre as boas e velhas indenizações de guerra, né? Mas, professor, eu acho isso muito esquisito. Quer dizer, a Inglaterra e a França vão lá encher o saco, declaram guerra pro país, e ainda o país perde a guerra e ainda tem que pagar a indenização? Tem, né? Porque é um baita gasto fazer uma guerra, né? Então, se tiver um custo, então paguem. China paga indenização para a França e para a Inglaterra. Então, outra coisa que vai ser extremamente desvantajosa para a China, né? Breno, acho que está com a mão levantada, pode perguntar? Oi, professor, eu fiquei com uma dúvida. A China, a Inglaterra, a guerra durou pelo um bom tempo, 4 anos. Era porque a China tinha um poderio bélico ou porque é muito grande, então a Inglaterra demorava para dominar tudo? Excelente pergunta, tá, Breno? As duas coisas, tá bom? Então, a China territorialmente não é nem um pouco fácil de submeter, embora nessa época, se você submetesse algumas cidades centrais, né, como era uma lógica de centralização imperial muito forte, você já poderia considerar que está controlando o território todo, né? Mas o poderio bélico da China jamais é desprezível, né? Então, eles são um povo extremamente organizado do ponto de vista bélico, né? Então, tem sim uma importância aí, eles vão oferecer apesar da maneira como as coisas são feitas, vão oferecer bastante resistência sempre, tá bom? Então, nunca é fácil fazer guerra lá. Não é. Oi? Pois não? Tanto por motivos de... Acho que alguém está com o áudio aberto, talvez. Tanto por motivos de território ser meio complicado, quanto por motivos de fato de poderio bélico, né? Então, antigamente, o que hoje em dia a gente não faz mais essas comparações, né? Não fazemos mais essa comparação, porque isso enfim, é olhar muito com os olhos da Europa para o Oriente, é uma comparação que não funciona muito, mas só para vocês entenderem, uns 50 anos atrás, quando se estudava a China, a Índia, o Japão, né? Era comum falar que a Índia era similar à Grécia, no sentido de ter avançado muito do ponto de vista filosófico, artístico, etc., e a China era similar a Roma, no sentido da grande organização pragmática ibérica que eles tinham, tá? Estou dizendo que essa comparação é ruim, hoje em dia a gente não usa ela, mas só para vocês entenderem que nós estamos falando de um povo que tem tanto uma organização bélica invejável, quanto também esse processo de centralização do poder vai acontecer de forma muito intensa, tá bom? Beleza, Breno? Respondi a tua pergunta. Quanto à legalização do ópio, eles não vão conseguir total, né? Eles conseguem alguns decretos que vão flexibilizando isso um pouco.
Pietro, acho que você está com sua... É o Pietro? Né? Acho que é. Eu vou mutar você, tá? Desculpa, só que tá rolando uma conversa aí e eu tô me distraindo. Então, se quiser me falar, se você quiser falar alguma coisa, me fala que eu te desmuto. Então, Samuel, respondi a tua pergunta? Então, é isso, tá? Então, não é legalizado totalmente, você consegue uma certa flexibilização em relação a essa legislação, que já agrada os comerciantes em geral. Mas, ao mesmo tempo, mesmo não sendo totalmente legalizado, o comércio se dá de forma rasgada, tá certo, gente? Mais ou menos como funciona. Não sei se vocês vão gostar dessa comparação, né? Mas mais ou menos como funciona a questão das drogas hoje nos estados em que ela é totalmente proibida, né? A gente sabe, o Brasil proíbe maconha, proíbe cocaína, etc. Mas não é assim que é exatamente difícil de conseguir e que isso não é um mercado que movimenta milhões, que, enfim, hoje em dia elege deputados, juízes, né? Enfim, coloca juízes, tem advogados, e vocês sabem de tudo isso, né? A gente tem uma organização intensa em torno do tráfico de drogas. Hoje, essa é uma das questões mais centrais para a gente entender o Brasil hoje, o México hoje, né? Essa nossa posição de passagem, né? De corredor de passagem do tráfico, do comércio internacional de substâncias proibidas, digamos assim. Então, vocês sabem muito bem como é quando é proibido, mas o poder comercial é grande, certo? Então, a Inglaterra vai conseguir exercer, não é, esse papel. Só que é isso, né? Hoje a gente tem grupos organizados que fazem isso, mas vocês imaginam que era uma nação que fazia isso, né? Os comerciantes de ópio na Inglaterra tinham apoio do governo inglês, assim como os piratas, os corsários que saqueavam os galeões espanhóis no século XVI e XVII tinham apoio da rainha, tá? Então, é uma coisa bem curiosa ver como é que eles se tornam tão poderosos, né? David, pode falar. Professora, só foram esses 3 países só que participaram? E, tipo, por exemplo, Macau, que foi um domínio português, não teve influência de outros países europeus aí também, não? Teve, mas a ocupação de Macau ela é muito antiga, né? Já estava muito acomodada nessa altura. Então, acho que a gente não enquadra ela nesse tipo de relação aqui, que é uma relação muito mais enxertada, né? Os caras estão em Macau desde 1400 e pouco. Então, nessa altura, eu acredito que não tem nem impacto administrativo, tem cultural, né? Os portugueses vão deixar a língua, vão deixar uma série de legados ali, mas não é que tem um impacto de fato de Portugal como uma nação ali que se mete nessas coisas. Isso não. Até porque Portugal está passando pelos seus próprios problemas nessa época aqui. Então, eles estão com questões internas complicadas de manutenção da monarquia, né? Estão tendo problema aqui com o Brasil, né? Então, eles não estão muito conectados, né, com essas questões que estão rolando lá no Oriente. Aqui era briga de cachorro grande mesmo, né? A China era briga de cachorro grande. Então, a Inglaterra, a França, a Irlanda entra de gaiato aí um pouco também por pressão interna dos ingleses e tal. E a gente vai ver que tem, na sequência, conforme a coisa começa a ficar muito lucrativa na China, daí mais gente vai sentir o cheiro e vai achar interessante e a gente prossegue nesse processo, tá certo? Então, o último É, processo que eu quero que vocês conheçam sobre a China, pois não? Digo. então, tipo, já que os portugueses não estavam, né, conseguindo sustentar bem, por que que eles não perderam, tipo, esse território também nessa época? Por que que eles não perdem Macau nessa época? Olha, eu acho que é uma combinação de fatores, né? Porque a dominação portuguesa, embora lá, no primeiro momento, tenha sido uma colônia aqui que seguiu a mesma lógica das colônias aqui, né? Que tinha administração enxertada de Portugal lá e tal. Nessa altura do campeonato já eram as elites locais que dominavam Macau, né? Então, você não tem, de fato, uma presença portuguesa efetiva ali, de controle do Estado português ali. Eu acho que isso é uma coisa que impacta no fato de eles não se preocuparem mais com isso, assim, né? Acho que não está funcionando do jeito que era a colônia aqui no Brasil, por exemplo, né? Antes do Pedro I, né? Que eles tinham efetivamente um controle sobre o que acontecia aqui, tá? Então, eu acho que passa um pouco por isso. O processo lá se desenrolou de uma forma diferente, né? Não sei se deu para entender o que eu respondi. Professora, só mais uma coisa, perdão. Claro, E Taiwan, já era um país, tipo, ou não existia, era um império chinês também? no Império Chinês também, nessa altura, tá? Ah, tá. Beleza, beleza. Beleza? Então, eu vou voltar aqui só para o PowerPoint, só para a gente seguir, que eu quero que a gente dê uma olhada. Então, no último processo, esse sim, as guerras do ópio caem de forma genérica, só para vocês saberem que são guerras da Inglaterra, principalmente contra o governo imperial da China,
querendo garantir a presença do comércio de ópio lá dentro e a abertura comercial da China como um todo, não só o comércio de ópio, mas isso aqui é uma coisa que cai bastante, principalmente na Semana Fuvest, tá? Então, que é a principal levante, digamos assim, não é, anti-estrangeiro e anti-ocidental que vai acontecer na China depois desse processo que a gente está observando, tá? Então, mostro para vocês aqui essa imagem, que é uma imagem que vai falar do próprio período, né, que fala do que é esse finzinho do século XIX. Então, o levante dos Boxers, Guerra dos Boxers ou Revolta dos Boxers vai se dar em 1899, e vejam, não é, que a gente estava falando das guerras do ópio, elas são ali mais da metadinha do século, né? Nesse meio tempo, depois de 1860 aqui, o que vai acontecer? Vai unificar a Itália, vai unificar a Alemanha, né? A gente vai ter a segunda Revolução Industrial bombando, nós vamos ver que vai ter um processo importante no Japão também. Então, vejam vocês o que a Chard mostra, não é? Aqui a gente tem uma caricatura, não é? De um alto funcionário, não é? Letrado, digamos assim, né? Mandarim, do governo imperial chinês, né? Tendo um ataque aqui, com todas as suas indumentárias, as próprias unhas longas, etc. e tal, porque a China está aqui meio colocado como se fosse uma pizza e as potências estão aqui dividindo ela, né? A gente está acostumado a ver esse tipo de imagem para falar da África, mas com a China vai acontecer uma coisa mais ou menos parecida, só que aí não estão dividindo por governos, como aconteceu na África, aqui estão dividindo regiões de impacto comercial, não é? Mas é como se todo mundo quisesse uma fatia, não é? Então, a gente tem a Rainha Vitória, aqui a Marianne, que representa a República Francesa, não é? Os governos Meiji do Japão, que nós já vamos ver do que se trata, a Prússia e a Rússia, todos representados, né? Aqui a Rússia, aqui a Prússia, certo? Então, estão todos aqui querendo, de alguma maneira, uma boquinha na China, né? E a gente vai ver que tem uma coisa que representa isso de forma mais explícita possível. Então, o que vai acontecer na Guerra dos Boxers? Vou chamar de guerra, mas podemos chamar de levante, de volta, como vocês preferirem, tá? Sempre lembrando que é um nome que a gente dá, fala um pouco a nossa visão a respeito desse processo, né? Então, tem gente que chama de rebelião dos Boxers, né? Mas a rebelião dos Boxers é entender que o poderio europeu na China é legítimo, né? Que eles estavam se rebelando contra esse poderio, certo? Então, eu vou chamar de guerra, tá bom? Os Boxers, primeiro, ganham esse nome foi dado por missionários cristãos, principalmente norte-americanos, que estavam no interior da China, tentando levar o cristianismo para a China nessa altura do campeonato, não é? E que eles começam a observar, a notar a presença de grandes organizações de sociedades secretas. E muitas vezes as sociedades secretas, elas eram organizadas em torno da prática de artes marciais, né? Então, os americanos vão olhar isso e vão chamar isso de boxers, né? Mas vocês sabem que provavelmente a arte marcial mais praticada era o Kung Fu, certo? Então, mas era o mesmo, tá? Era majoritariamente a revolta dos boxers, ou a guerra dos boxers, vai começar organizada porque a gente tem uma fatia muito importante da população mais jovem que pratica artes marciais e que vai começar, não é, a nadar aí, digamos assim, dentro de uma lógica nacionalista contra a presença de estrangeiros. E essa galera vai começar a ficar muito insatisfeita contra o governo imperial, uma insatisfação que já existe, desde a Primeira Guerra do Ópio já existe, né? Mas ela vai se acentuar de uma forma muito intensa nesse final de século, por conta de entender que a dinastia Manchu, ela é fraca e ela permitiu que os estrangeiros fizessem a China, eles vão falar, permitiu que fizessem a China de bordel. Os estrangeiros fazem o que eles querem aqui, eles comercializam o que eles querem, a gente proíbe eles de comercializarem ópio em tais condições, eles vêm e continuam comercializando. Então, eles controlam, eles decidem se a gente abre porto, fecha porto, eles decidem quem comercializa onde, eles decidem que a gente tem que pagar multas que oneram o povo e a gente tem que pagar multas, e isso é um absurdo, né? Então, o que vai acontecer? Né? Essas revoltas, elas começam com ações que são ações que talvez hoje em dia as pessoas chamassem de terroristas, né? Que são ações diretas. Primeiro, vão cortar linhas de telégrafo para complicar a comunicação dos europeus, né? Com seus países de origem, vão destruir ferrovias para impedir que os europeus consigam chegar em determinados lugares, ou seus produtos consigam chegar em determinados lugares, e desde o começo tem uma perseguição aos missionários cristãos, principalmente os estrangeiros, tá? Depois de um tempo, tem regiões que vão estender isso para cristãos de qualquer tipo, mesmo que sejam chineses, certo?
A coisa, cara, não é pequena, tá certo? Então, algumas autoridades locais vão concordar muito com essa postura, não é? Dessas espécies de milícias que começam a surgir, então, não é? Contrárias à presença de estrangeiros, e as próprias autoridades locais vão começar a apoiar. E o negócio cresce tanto, não é? Que essas pessoas em revolta, elas vão tomar cidades inteiras, chegar a tomar Pequim, não é? E vão ter o apoio, inclusive, da imperatriz Manchu. Certo? Então, digamos assim, né, que o império, ele meio que se divide nesse processo, as autoridades chinesas, cada uma está de um lado. Não é que a gente tem os chineses todos coesos contra os estrangeiros, nem que a gente tem a dinastia imperial apoiando os estrangeiros contra a população. Inclusive, a própria casa real, a própria família real está dividida. A imperatriz, no primeiro momento, vai apoiar os revoltosos e o imperador fica meio assim, em cima do muro, querendo assinar um acordo, né? Querendo fazer um tratado. E isso vai complicar, tá certo? Então, o que acontece é que conforme os boxers começam a ganhar muito apoio e começam a conquistar cidades inteiras, então ameaçando de fato botar os estrangeiros para correrem de lá, entra também uma questão cultural, quando começa a ter perseguição de cristão um pouco mais generalizada, né? Então, estima-se, só para vocês entenderem, nós não estamos falando de milhares de pessoas, né? Os números são tipo 230 cristãos que foram mortos durante o levante dos boxers, né? Mas, enfim, não estou dizendo que isso é pouco também, mas só para vocês entenderem que não estamos falando assim, 50 mil cristãos foram executados, não. É um número de pessoas que normalmente eles vão ser executados de forma exemplar ali para mostrar que o cristianismo é mais bem-vindo naquela região e tudo isso. O que vai acontecer? Uma das coisas mais simbólicas do imperialismo, as nações que estão preocupadas com o comércio dentro da China, com as relações econômicas dentro da China, vão formar um exército unificado, que é chamado de Exército das 8 Nações, né? Vejam vocês essa foto, coisa mais impressionante. Né? Então, a gente tem aqui representantes das tropas, não é? Das 8 nações presentes, não é? Para tentar conter esse levante que está com aliança com uma parte das autoridades chinesas. Né? Então, vamos ter tropas americanas, austro-húngaras, francesas, alemãs, italianas, japonesas, russas, né? E lógico que se a gente tem as britânicas, a gente vai ter de diversas partes do império, como vocês podem observar, aqui a gente tem soldado, né, de fenótipo ali da região da Índia, certo? Então, esse baile todo aí vai se juntar. Eu acho essa foto muito impressionante, eu acho que dá para dar uma aula sobre imperialismo só a partir dela, né? Porque é isso, é um exército de 20 mil soldados, né? São tropas, é uma tropa de 20 mil soldados que vai ser enxertada dentro da China para arrebentar, então, com essa rebelião, com essa revolta, enfim, com essa guerra civil, com essa facção da guerra civil anti-estrangeiros, né? E eles vão conseguir, através do seu poderio naval e bélico, vão conseguir reprimir, então, esse processo. E aí, nessa hora, lógico, não é, que a Casa Imperial fala, não, mas veja bem, a gente estava dividido, o nosso imperador não estava exatamente contra vocês, não, vamos conversar, né? Para não ser deposta, tá certo, gente? Então, a dinastia se mantém e assina o protocolo de Pequim. Pois não? Quem está com a mão levantada pode falar? Professor, eu não entendi por que os americanos. Eu não entendi. Então, a gente já vai conversar sobre eles, tá? David, mas eu acredito que vai ficar mais claro quando você entender que os americanos, nessa época, já fizeram a Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial, e estão presentes no Pacífico, enchendo o saco da geral, já, tá bom? Então, eles estão fortemente presentes no Japão, nós já vamos conversar sobre isso, e aí estão interessados na China também, tá bom? Então, é por questão econômica. Todos esses caras estão aqui por questões econômicas. Pois não? Já foi. Respondi para você, David. Quer mais alguma coisa? Tranquilo? Respondeu, valeu, professora. Obrigadão. Imagina. Diga, Henrique. Tudo bem, professora? Então, minha dúvida é em relação a, tipo, a charge que você apresentou. Eu queria saber, tipo, qual seria a interpretação dela, porque ela seria uma crítica ao imperialismo, mas ela também parece meio estereotipar o Império Chinês. Qual seria a interpretação dessa charge? Acho que você tem toda razão, né, na sua leitura. Ela é uma crítica, assim, ao imperialismo, no sentido de que está mostrando, né, que essas pessoas, eles estão tratando o território chinês como um objeto. Ninguém aqui está preocupado com o povo chinês, né, eles estão tratando como uma pizza que eles podem dividir, mas sim, tem um estereótipo, porque, veja, provavelmente o cara que fez essa charge não era muito alinhado com a dinastia Manchu que estava no poder, né? Então, provavelmente, alguém que entende que essa dinastia também está prestando um serviço ao povo chinês, certo? Então, é alguém que é crítico tanto ao governo da China,
quanto a presença das potências imperialistas ali. Tudo bem? Mas também acho que tem um outro detalhe, né? Isso do estereótipo, que é um estereótipo meio racial, era muito disseminado na produção europeia no começo do século, né? Então, acho que para eles fazerem qualquer não ocidental, esteticamente vai beirar a caricatura sempre, né? Para os nossos olhos que estão acostumados a enxergar isso como estereótipo, tá certo? Acho que são as duas coisas, mas sim, tem uma crítica à dinastia aqui, inclusive porque o cara tá indignado, meio esbravejando, mas não consegue fazer nada em relação a essa divisão, né? Tudo bem, Henrique? Muito bem observado, tá? Bem, professor. Outra coisa que eu fiquei em dúvida também é eu posso afirmar que essa guerra dos boxes, ela foi de caráter civil, porque foi a população que tomou a atitude, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Pode chamar de guerra civil sem nenhum problema, tá? Porque, inclusive, é isso. Vai ter adesão de parte das autoridades, né? Então, a China está dividida e a gente vai ver que essa divisão de guerra civil na China, ela ainda vai dar muito pano para manga. Porque quando a gente estudar as revoluções chinesas do século XX, a gente vai voltar para discutir essa questão de guerra civil, tá bom? Então, o que me interessa aqui, que vocês percebam, não é, que a questão na China, desde 1899, vai ficar muito nítida, não é, que existe uma raiva, digamos assim, da presença ocidental e estrangeira na China, e um nacionalismo que vai fermentando nessa raiva, tá certo, gente? Então, essa dimensão do nacionalismo anti-ocidental que está colocado lá é importante para a gente entender tanto o processo de 1911, que vai vir depois, quanto de 1949, com o Mao Tse-tung, certo? Então, a gente só está levantando a bola aqui. Eu prefiro fazer assim do que juntar tudo numa aula sobre China depois, tá? Para a gente entendendo as coisas dentro da sequência que elas acontecem, né? Então, o protocolo de Pequim aí, a coisa ficou feia, tá certo? Porque aí os imperialistas, lógico, vão endurecer, não é? Então, estavam sendo bonzinhos na concepção deles, né? De só querer controlar as questões comerciais. Com essa rebordosa aqui, né, que vai rolar depois dessa guerra civil, que tenta expulsar os caras de lá e efetivamente prende muitos estrangeiros. Tem isso também, né? Os boxers vão sitiar, vão grandes contingentes de comerciantes, diplomatas, pessoas de outros países que estavam ali, vão ser presas, né? E vão ficar presas e sem poder voltar para o seu país. Então, tem toda essa questão que está colocada aí também, né? Que vai justificar perante, às vezes, as populações dos países que essa intervenção aconteça, né? Não existe, como eu já disse 1000 vezes para vocês, não existe bandido e mocinho em aula de história, certo? Então, dá para entender a lógica dos chineses aqui, de radicalizar, com certeza, a gente consegue entender, né? Mas radicalização é radicalização, vai ter um monte de gente que não tem nada a ver com isso, que vai rodar nisso aí também, tá certo? Então, ela vai ter que pagar de novo indenizações, mais portos vão ter que ser abertos e vai ter a imposição da autoridade imperialista no país, então eles vão ter que respeitar, a própria dinastia chinesa vai ter que conviver com, digamos assim, não é uma espécie de órgão administrativo feito pelas potências combinadas, que vai se encarregar principalmente do comércio, né, dessas relações comerciais, de como lidar com os portos, tudo isso, e a importação de armamento vai ser proibida na China. Né? Eles não querem que os chineses importem armas de nenhum tipo. Então, a gente vai ter esse cenário acontecendo. Não que a Alemanha goste muito disso, tá? Isso aqui contraria um pouco a Alemanha, porque a Alemanha forte deles é exportar arma nessa época, né? Então, vão ficar um pouquinho ligeiramente contrariados aí com essa coisa, tá bom? Então, vamos seguir. E aí, para a gente finalizar, finzinho da aula, então, finzinho da aula, não, tô doido, tá longe ainda. Então, para a gente se encaminhar aqui, nós vamos falar do Japão, tá? O Japão não tem uma incidência muito alta também no vestibular. O vestibular gosta, sinceramente, gente, para falar de Ásia, né? Principalmente de discutir cipaios, boeres e boxers. São as 3 revoltas que mais caem a respeito do imperialismo e do colonialismo do século XIX, tá bom? Então, sabendo mais ou menos por que aconteceu e onde foi e qual foi o resultado dessas 3, você se vira, tá? Revolta dos boxers, precisa saber de detalhes? Não, mas precisa saber que é um grande movimento, não é, nacionalista anti-ocidental que acontece na China. O Japão, por sua vez, ele vai ter uma importância. Por que eu vou explicar isso aqui para vocês? Para vocês entenderem como é que o Japão vai se tornar um ator central para a gente conversar durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá certo? Principalmente a Segunda Guerra. Né? Não é de uma hora para outra que isso acontece. Então, precisamos entender que isso é um processo que se estabelece também ao longo do século XIX. Tá? Então,
Antes do século XIX, a gente vai dividir, não é? O momento mais importante aqui, se tiver que guardar uma data sobre o Japão, é essa data aqui, ó, 1868, que é quando começa a Era Meiji, certo? Então, antes disso, o que a gente tem no Japão? Nós temos um território que é tradicionalmente agrário, com latifúndio de grandes senhores, não é? Muita gente vai chamar isso, esse período, em que a gente tem uma organização de grande propriedade com senhores locais, e esses senhores também têm que garantir um pequeno exército, né? Muita gente vai chamar isso de feudalismo japonês. Eu não gosto desse termo, tá bom? Mas se ajudar vocês a entenderem o que está acontecendo, tudo bem. Mas não coloquem ele na prova, porque o feudalismo tem uma ligação com o cristianismo, uma ligação com toda uma lógica que só existe ali num pedaço da Europa durante 300 anos, que não serve para a gente falar aqui do Japão, tá certo, gente? Mas é uma estrutura que lembra um pouco o feudalismo nesse sentido, né? Então, grandes propriedades, essas propriedades normalmente tem um senhor, que é o cara que é dono da propriedade, e ao mesmo tempo tem um exército e vai ter um poder local grande, né? E aí, esses poderes locais, então, a gente vai ter eles convivendo, eles em briga durante um tempo, e a gente vai ter, a partir do século XVII, a unificação em torno do shogun, que é uma espécie de senhorzão maior da guerra entre os senhores, tá certo? Então, ele é uma liderança política, ao mesmo tempo que ele é um chefe militar, um cara que ganhou mais guerra do que a geral, certo? Então, a gente vai chamar de shogun, só para vocês entenderem do que se trata, não é? O shogunato Tokugawa é o último shogunato antes da Era Meiji, ok? Então, ele vai se iniciar no fim do século XVII, e vai se caracterizar por um isolacionismo muito forte do Japão em relação ao resto do mundo. Então, não interessa para o shogunato conexões do Japão com outros territórios, nem da Ásia, nem de lugar nenhum. Então, existe uma política de forte repulsa à presença de qualquer tipo de estrangeiro em território japonês nessa época, tá certo, gente? E isso é a principal característica. Então, se tiver que guardar uma característica do Japão antes da Revolução Meiji, é essa característica do isolacionismo. Certo? Acontece, não é, que a gente tem aí, quando o shogunato está com essa estrutura, tem aí mais ou menos uns 150 anos, mais para o meio do século XIX, ele está enfrentando grandes problemas internos. Não é uma sociedade muito desigual, uma série de problemas, não é, na manutenção das relações de poder entre esses senhores locais e a autoridade centralizada. A gente já viu que isso dá problema mesmo, né? A gente estudou o caso da Inglaterra, estudamos o caso da França, então estamos vendo que isso não é exatamente uma coisa simples de manter uma série de senhores poderosos locais, com poder local, submetidos a uma autoridade central, é sempre um desafio, digamos assim, e a gente tem um momento aí, mais ou menos por volta de 1850, em que essa autoridade está particularmente enfraquecida, né? E isso vai, nesse momento que a gente vai ter a chegada de uma esquadra deste país, que nessa altura o campeonato já está bastante importante, não é? Que é os Estados Unidos da América, né? Então, vão mandar os seus ali, por conta da questão do Pacífico, enfim, não é? Eles estão no processo de expansão longo, os americanos nessa altura, vão mandar os seus navios para querer fazer comércio com o Japão, né? Então, colam alguns poucos navios ali e vão tentar entrar no território japonês. O que o Japão fala? Não, cara. Qual é a parte de isolado, vocês não entendem. Nós não queremos vocês aqui, vão embora. Não deixam nem aportar os navios. Não dão autorização para os navios aportarem. Atacam os navios antes deles chegarem no porto e tal. Tipo, vazem, não queremos vocês aqui, né? O que vai acontecer? Os americanos vão falar, beleza, então? O que vocês acham? Óbvio que não, né? Eles vão voltar com uma esquadra bem maior, tá certo? Na sequência, a gente vai ter a esquadra inglesa chegando junto também, tá? E aí a esquadra inglesa sempre traz aquela maravilha de informação que é a maior esquadra também de guerra do mundo, né? Então, cola no primeiro momento com os navios comerciais, só querendo conversar, vamos fazer comércio, o Japão fala não, eles colam na sequência com esquadras maiores e navios de guerra, tá certo? E aí fala, então, vocês não querem mesmo conversar sobre abrir o porto? Né? Que tal mudar de ideia? Né? E aí o Japão, então, diante desse série de problemas internos que a gente não tem como trabalhar aqui, porque é muito complexo, né? Tá enfraquecido, vai aceitar abrir os portos japoneses minimamente para o comércio com o Ocidente, tá certo, gente? Graças por livre e espontânea pressão norte-americana e britânica, tá? E aí a gente vai ter, então,
uma coisa muito louca, né, que acontece no Japão, que parece, eu acho, particularmente cinematográfico, quando a gente fala assim, não é que o shogunato vai cair em 1867 num golpe dos samurais, né, que são uma elite militar japonesa nessa época, né, então eles vão tomar o poder, né, enfim, samurais tomando poder é um negócio que soa muito emocionante, né, mas é isso mesmo que vai acontecer. E aí, a partir daí, o que vai acontecer? Os samurais, eles não vão querer ficar no poder eles próprios, né, eles vão reestabelecer, vão colocar, então, um imperador, né, no lugar. Então, o imperador apoiado, né, por esses samurais é que vai se tornar governante disso que vai se chamar Era Meiji no Japão, certo? E aí a gente vai ter uma reorganização gigantesca da maneira como o Japão funciona, tá? Então, simbolicamente, o imperador já tinha existido em outros períodos, tá certo, gente? E aí, essa restauração, por isso que chama restauração, né? É uma ideia de se conectar com o Japão que não está corrompido, que não é ruim, como era o Japão do shogunato, que estava decadente, né? E estava cedendo de qualquer jeito aos desmandos dos estrangeiros, tá certo? Não vamos esquecer que se isso está acontecendo em 1868, o modelo da China estava buzinando japonesa. Eles viram o que aconteceu na China. Eles viram o que abrir para o Ocidente e deu na China, certo? Por isso que eles vão radicalizar ainda mais na questão do isolamento. Né? Então, o que a Era Meiji vai tomar como princípio? Que já que o Ocidente vai entrar, a gente precisa correr para se adequar às necessidades que essa presença vai ter aqui para a gente não virar a China. Né? Nós não podemos virar a China. Então, é um processo de centralização política ainda mais profundo. Vocês podem imaginar que para o shogunato ter deixado de existir, essas lideranças locais tiveram que rodar, tá certo, gente? Com certeza, né? Então, é um processo de centralização política em cima aqui do império mesmo, né? E vamos ter reformas profundas, das quais as que mais aparecem no vestibular são duas, tá certo? A reforma educacional e a reforma industrial. Aliás, as reformas econômicas que vão permitir a industrialização do Japão, ok? Então, desse slide todo aqui, o que é mais importante saber, não é? Que a gente vai ter reformas profundas e que a gente vai ter tanto a educação como a industrialização como efeito direto da Revolução Meiji, tá certo? Então, as outras coisas são importantes também para a gente entender como é que isso acontece, né? Então, nós vamos ter Qual que é essa reforma educacional? Eles entendem que é importante alfabetizar o país inteiro, por exemplo. Né? Então, eles vão vão disseminar o processo educacional para o país todo, ter gente com capacidade, com capacitação técnica para trabalhar nas indústrias que eles estão a fim de implantar. Né? Então, é um processo impressionante. Né? O Japão é um país impressionante, uma cultura impressionante, um povo impressionante, enfim, todos são, né? Mas eu acho que quando a gente estuda o Japão, principalmente no final do século XIX, começo do XX, aí não tem como você ficar meio passado, né? Então, vão fazer isso de forma muito rápida, né? E vão conseguir fazer a segunda revolução industrial de uma forma muito rápida, né? Então, um país que era praticamente agrário, gente, e até 1868, quando chega na década de 90, né, então, coisa de 30 anos, os caras já estão fazendo, não a primeira, mas a segunda Revolução Industrial. É impressionante, né? Mas é lógico que vai ter um processo de centralização política bastante grande, né, autoritário nisso, e isso vai ser garantido através da criação de um exército nacional, certo? Então, os exércitos que eram locais, que estavam sob o poder do shogun, aliás, que o shogun controlava, mas que estavam sob o poder de cada liderança local, certo? Vão ser centralizados, não é, em um único exército, que é o exército japonês, que é o exército do imperador, né? Vão acabar, então, com o sistema Han, que é essa tradição, entre muitas aspas aqui, feudal, japonesa, né, com o sistema de propriedade deles, a divisão de propriedade deles, a maneira como o poder passa de um para o outro, o sistema de títulos, tudo isso vai ser jogado fora, não é? E vai ter uma constituição, então esse imperador não vai funcionar do jeito que ele quer, não, né? Não é uma centralização de poder como a gente tem na China, tem uma escrita de uma constituição, notem, né? Lógico, esse imperador é colocado no poder pelos samurais, então, né? Pelos grupos que apoiam os samurais, então não é uma coisa que ele consegue fazer, essa centralização do poder sozinho. E aí a gente vai ter a formação dos chamados aibatsus, não é? Que são os responsáveis por essa industrialização muito veloz que vai acontecer no Japão.
Então, são conglomerados de origem familiar, são famílias, não é? Que vão investir pesado nisso da revolução, nisso da industrialização. São famílias, em geral, antigas, famílias ricas, né? Tem que ser para poder fazer indústria, certo, gente? E aí vai ter um apoio muito firme do governo, tá certo? Porque esse governo quer industrializar o Japão, quer modernizar o Japão, né? Então, esse apoio vai vir desde isso que eu estava falando para vocês, das reformas educacionais, né? Que vão criar, ao invés de você ter uma população que é toda campesina, que está acostumada com o trabalho no campo, essa população vai começar a ter uma formação que seja apropriada para conseguir dar conta do trabalho urbano, trabalho em fábrica, etc. Né? Além disso, o que eles vão fazer? Vão mandar ver ferrovia e porto, cara. Eles vão entender rapidamente que não dá para fazer industrialização sem essa infraestrutura de transporte, não é? E aí isso vai ser difícil. Então, excelente pergunta, Henrique. Muito bom raciocínio histórico, né? Eles começam a importar mais ou eles criam industrialização a partir dos próprios recursos naturais. Então, os recursos naturais do Japão são restritos, a gente sabe, né? Então, no primeiro momento, sim, eles vão precisar de importação. E aí, só que isso começa a ficar inviável, né? Começa a ficar inviável porque eles querem fazer. Então, um dos motivos do expansionismo japonês, né, vai ser justamente o problema das fontes energéticas, principalmente. Recursos naturais também, né? E é claro que nesse processo a gente vai ter uma ampliação, melhoram as condições de vida de boa parte da população, certo, gente? E com isso a gente vai ter um crescimento populacional enorme, né? Então nós vamos ter uma dificuldade de conviver com toda essa população ali, tá certo? Então, estão me falando aqui no privado que dá para entender melhor a participação e a motivação das potências na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, é verdade, né? Essa é a ideia, explicar eu gosto de explicar o século XIX um pouquinho melhor para vocês verem que as guerras elas não saem do nada, né? Olha quanta treta estava rolando ao longo dos 100 anos do século XIX antes da gente chegar no processo das guerras, né? De fato. Tanto que tem gente em história, gente, que considera que o século XX só começou, na verdade, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Que até a Segunda Guerra Mundial a gente estaria tipo num longo século XIX, porque os processos são todos decorrência desses conflitos, tá certo? Claro que vocês não precisam levar isso para a prova, mas só para vocês entenderem, né? As continuidades aqui são importantes. Alguém estava com a mão levantada? Pode falar. Professora, essa industrialização ela foi de caráter burguesa ou foi mais aristocrático mesmo? Que excelente pergunta. Eu diria para você que, num primeiro momento, as famílias se dividem, tá? Mas eu acho que tem um caráter mais rural, digamos assim, né, do que burguês propriamente dito, se você estiver pensando na burguesia com a burguesia comercial de cidade. É isso que você está pensando? Sim, sim. Então, ela é predominantemente, entre aspas, aristocrática nesse sentido, tá? É que não vai ser aristocrática porque, como eu disse, eles vão explodir com esse sistema de titulação, tudo isso não vai existir mais, mas as famílias têm, em geral, origem mais para aristocrática agrária do que famílias vinculadas ao comércio, né? É claro que todo mundo que está vinculado ao comércio está sempre mais conectado com as modernizações aqui, né, gente? Mas isso não era numeroso o suficiente no Japão para serem elas que conduziram isso, tá bom? Excelente pergunta dele. Mas teve urbanização também? As cidades, elas existem, elas são antigas, né? Eles vão conseguir controlar... só um instante, gente, que a minha bateria está acabando. Peraí, deixa eu colocar o plano. Então, elas não... As cidades existem, elas são antigas, né? Elas existem, vão existir, então vão estar vinculadas principalmente a processos de comércio internos e também muitas cidades que existem em torno de peregrinação religiosa, né? É por isso que tem muita gente que faz associações entre o Japão dessa época e a Idade Média, que tem algumas coisas mais ou menos em comum, né? Então, você tem centros religiosos muito importantes do shintoísmo, e você tem cidades que estão mais ou menos vinculadas ao comércio e algumas que têm uma função mais administrativa mesmo, né? Então, elas existem, mas elas não são tão importantes. Processo de êxodo rural desordenado, como acontece na Inglaterra, por exemplo, na Revolução Industrial, eles vão conseguir controlar melhor. Mas também porque eles estão dentro do governo autoritário, certo, gente? Né? Não pode achar que esse império aqui nossa, que como fizeram tudo bem, direitinho, bonitinho. Eles vão conduzir o processo de forma extremamente rígida, justamente porque eles são um governo autoritário. Professora, mas tem uma Constituição. Tudo bem, tem a Constituição, mas não é que, né? Eles não têm que lidar com um monte de coisa que, por exemplo, a Inglaterra tinha que lidar em certos momentos do século XVIII, né? Que já tinha uma participação política, ainda que fosse mais da elite, né? Mais intensa, certo?
Mais gente estava com a mão levantada? Não sei se dava, apareceu aqui. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, então, a gente sabe, não é, que vai ter alguns influxos de imigração do Japão a partir dessa época, principalmente mais para o fim do século XIX, né? Depois por causa das guerras e tal. Acho que o Henrique estava com a mão levantada, isso. E, então, essas migrações têm a ver com esses processos, com essas mudanças, que são mudanças intensas, né? E, muito embora uma boa parte dessas migrações vá se dar também por conta das guerras, né? Então, essa falta de recursos naturais e fontes de energia, vocês sabem como qualquer potência industrial resolve isso nessa época, certo, gente? Então, imperialismo aqui novamente. Né? Os japoneses vão, desde o século XIX, estar causando horrores ali na região, na Ásia, certo? Então, a gente vai ter pelo menos 2 conflitos muito importantes, que são contra a China e contra a Rússia. Não precisa saber isso, aqui não cai no vestibular. Se cair, vai ter um texto te explicando o que é. Ok? Então, não precisa guardar isso, mas saibam, não é, que em 1894 eles vão guerrear contra a China e vão conseguir conquistar Taiwan, vão conseguir as Ilhas Pescadores e a Península de Liaodong, que faz parte da região que a gente chama de Manchúria, né? Que é uma região que vai dar problemas pra caramba, certo? Aí vão brigar com a Rússia também, certo? E vão anexar uma região inteira da Rússia. Então, notem, não é, que os conflitos estão colocados. Vejam a China, que estava apanhando lá das potências europeias toda, como ela vai ter problemas com o Japão também. Isso explica lá a nossa charge, não é? Então, aqui a referência é certamente, não é, a esse interesse japonês ali na região. Essa região aqui de Liaodong, mais perto ali da altura da Coreia do Norte, né? Tem, não, Henrique, tem treta até hoje, né? É uma região muito disputada. Ela tem uma convergência de coisas que torna bastante problemática para as pessoas ali, não é? Porque ela tem recursos minerais intensos, carvão, ferro, outros minérios, né? E ela tem também solos extremamente férteis numa região em que a segurança alimentar das populações é um problema durante muito tempo, né? Então, ela é extremamente fértil. Então, isso é interessante para a China, com a sua população toda, para o Japão, que tem esse problema crônico, né, de recursos desse tipo também, ela é interessante, certo? Então, vai dar problema com a China, vai dar problema com a Rússia, enfim, em geral, né? A Rússia tem um interesse um pouco específico na China, que eu acho bastante curioso, por isso relato para vocês, né? É porque tem regiões, não é, as regiões ali da Rússia que fazem contato ali são muito frias, e eles disputam especificamente uma região que tem portos que não congelam no inverno. Esse é o lance da Rússia com a China e com o Japão ali, tá certo? Eles querem os portos que não ficam totalmente inviabilizados na época do inverno, então eles vão brigar sempre ali por conta disso, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho melhor dessa relação da Rússia com a China e com o Japão, enfim, quando a gente discutir a Revolução Russa, tá bom? A gente volta para esse tema, tá? Beleza, pessoal? Deu para entender? Então, o imperialismo japonês também está jogando as suas garrinhas por ali, gerando conflitos nessas regiões, e estamos essa cena no fim do século XIX, mais ou menos, na região da Ásia, tá certo? Então, nada simples, sempre muito complexo, não é? Mas a gente precisa, dessa aula, o que vocês precisam guardar, então, né? Eu falei para vocês que eu ia elencar, para vocês não ficarem apavorados com a quantidade de informação, né? Então, precisamos saber que, a presença, a China, que é um país de cultura e governo e organização, enfim, muito antiga, nessa época estava sob o domínio de uma dinastia, que é uma dinastia que não é 100% isolacionista, mas que tentava controlar o influxo dos estrangeiros dentro da China, né? Ela é predominantemente agrária, ela vai ter problemas com as potências europeias que querem comercializar lá dentro, mas os seus principais problemas vão ser, num primeiro momento, com a Inglaterra, que quer forçar o comércio de ópio dentro do seu território, né? Isso vai gerar as guerras do ópio que vão ser perdidas pela China e vão forçar a China, então, a abrir os seus portos e as possibilidades comerciais. Em reação a esse imperialismo europeu na região, a gente vai ter a revolta dos Boxers, tá certo? Que é uma guerra civil, que vai dividir, inclusive, as próprias autoridades chinesas, mas que vai ser perdida pela China, e aí vai forçar uma maior atuação ainda dos europeus em território chinês. E vai ser uma primeira manifestação forte do nacionalismo chinês contra a presença europeia, certo? Então, essas são as informações que vocês precisam guardar sobre a Primeira e a Segunda Guerra do Ópio e a revolta dos Boxers, tá certo? Nada muito extenso, nada muito detalhado. Em relação ao Japão, precisa entender que
por conta das suas características internas, o Japão evitava o contato com o Ocidente o máximo que podia, evitava esses contatos comerciais com estrangeiros em geral, e que, por conta de modificações também, ao mesmo tempo internas e externas, ou seja, né, por conta da Revolução Meiji, né, e do estabelecimento do Império Japonês, com o apoio da classe dos samurais, né, a gente vai ter o Japão, então, decidindo se modernizar para dar conta desse contato para dar conta de fazer, então, traçar, não é, rotas e redes comerciais com o Ocidente, sem acontecer o que aconteceu com a China, né? E, então, esse processo vai ser catapultado porque os ingleses e os britânicos, aliás, os ingleses e os americanos forçam uma presença no Japão, tá certo? Então, é essa presença que vai causar essa necessidade japonesa. Pois não, David, diga. Professor, eu posso dizer que, tipo, o território japonês não foi meio que conquistado forçadamente, que nem o da China, só pelo fato de não ter muitos recursos naturais? Eu acho que sim, tá? Eu acho que se tivesse mais recursos naturais, a coisa ia ter sido bem diferente. Né? Por mais que eles fossem isolados, né? Enfim, mas como o interesse era majoritariamente comercial, acho que ele não conseguiu permanecer isolado por mais tempo, com certeza, tá? Acho que isso é um fato. Beleza. E bem observado da tua parte, tá bom? Obrigado. Como o Japão se relacionava comercialmente antes de tudo isso, principalmente comércio interno entre as ilhas, né? Então, não tem, de fato, uma intensidade comercial forte com com o resto das regiões, tá certo? Como que eles resolvem recursos naturais? Era predominantemente agrário, né? Então, tinha uma população mais baixa mesmo, tinha uma presença populacional menor, né? E uma predominância agrária no Japão, tá certo? Acho que isso explica um pouco porque que eles não vão ter tanta necessidade de recurso natural, né? E aí, quando começa a industrialização em geral, gera aumento populacional nos lugares, tá certo, gente? Né? Por uma série de motivos. Isso, exatamente. População de ilha, né, com vários complicadores, terremoto, montanha, né? Enfim, vocês sabem que a coisa lá é complexa. Então, a gente tem acho que uma espécie de regulação ali pela própria situação deles e pelo fato de ser predominantemente agrícola mesmo, né? Tudo bem? Beleza? Então, eu vou fechar aqui a minha apresentação sobre a Ásia e já vou começar a mostrar para vocês a nossa apresentação aqui, que vai discutir os Estados Unidos, tá certo? Então, de novo, mesma coisa, pessoal, nós vamos ver mais informação do que vai cair no vestibular para vocês. Eu destaco o que vocês precisam saber com certeza, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender a gente abandonou os Estados Unidos na nossa conversa quando eles viraram um país de fato, né? Então, deixamos os Estados Unidos de lado, tchau Estados Unidos, e fomos discutir Europa, enfim, iluminismo, Revolução Francesa, um monte de coisa, né? O que acontece? Como é que ele deixa de ser aquele paizinho, né? Que era aquele paizinho compridinho ali na costa leste americana e se torna esse país que a gente conhece hoje. Então, o primeiro processo que nós precisamos entender é esse, tá certo? Ele é super incidente no vestibular, olha, de um tempo para cá tem aparecido cada vez mais isso, né? Principalmente porque as questões de história comparativa entre o Brasil e os Estados Unidos têm ampliado de uns 10 anos para cá. Então, é importante que vocês, pelo menos uma noção tenham a esse respeito, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns slides para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Então, a primeira coisa é que existe uma justificativa ideológica para a expansão norte-americana no continente, de uma forma geral, mas naquele território que hoje a gente considera território dos Estados Unidos, né? Então, a primeira coisa é entender, não é? Eu não sei porque a minha imagem que mostra as 3 colônias não está aqui. Bom, mas antes de mandar para vocês, então, para o Rubão, eu adiciono ela aqui. O Destino Manifesto é também o nome desse quadro que vocês estão vendo aqui, né? Que foi feito no século XIX, tá? E eu queria que vocês dessem uma olhada nele para entender do que será que se trata. Quando a gente fala do Destino Manifesto, do que a gente está falando, né? Então, vamos observar. Essa alegoria grandona aqui, né? É lógico, é uma figura alegórica, né? Não é uma gigante numa terra de mini pessoas, certo, gente? Então, é uma figura que está representando alguma coisa aqui. E nota, então, vamos observar. Primeiro, a luz do quadro está dividida, né? A gente tem essa parte aqui bastante escura e essa parte aqui bastante clara, certo? E a divisão está dada pela presença dessa figura aqui, basicamente, né?
o que é que a gente vê? Então, nós vemos essa alegoria feminina enorme, né? Ela está carregando um livro de escola, uma fiação, que se vocês observarem, seguirem, né, é uma fiação que pode ser uma fiação elétrica, mas também pode ser uma fiação de cabos, de telégrafo, essas coisas do tipo, né? Aqui a gente vê a presença de locomotivas, várias, né, vários níveis de locomotivas. Aqui a gente tem pontes, pensos e cidades enormes, né? E aqui, desse lado, nós vamos ter, então, uma parte que tem uma manada de búfalos, né? Aqui um urso, em primeiro plano, animais selvagens que estão fugindo, porque a gente tem a presença, então, aqui dessas pessoas que estão lavrando o campo, pessoas de chapéu que estão avançando aqui nessa direção, e aqui a gente tem a presença dos nativos americanos, né, que estão fugindo dessas pessoas que estão vindo aqui, né, inclusive dessa alegoria Zona Grande. E aqui a gente tem uma diligência, né, que aparece bastante nos filmes de faroeste norte-americanos, né? Os filmes de faroeste norte-americanos, tem muita gente que entende que eles são, né, digamos assim, a formulação deste processo que eu estou mostrando para vocês aqui, que é o processo de ocupação, então, do território, né? Então, a ideia do Destino Manifesto é a ideia, não é, de que existe uma questão religiosa que justifica a expansão dos norte-americanos pelo mundo, tá certo? Que seria uma espécie de função mística, não é, religiosa, uma eleição do povo dos Estados Unidos, não é, por Deus, não só para liderar o mundo, não é? Então, líderes do mundo livre, como eles consideram até hoje, tá certo? Mas também porque eles têm a obrigação de espalhar a sua concepção e o seu modo de vida, não é? Então, isso seria parte de um processo que teria sido determinado pela própria divindade cristã, tá certo, gente? A palavra Destino Manifesto, não é, vem um pouco dessa frase do Thomas Jefferson, não é? Que a extensão dos norte-americanos pelo continente seria uma espécie de ordem natural das coisas, né? Curso manifesto dos acontecimentos, manifesto aqui no sentido de uma manifestação mesmo desse destino divino, não é? Que está colocado. Então, a expandir o modo de vida norte-americano significa que modo de vida norte-americano, né? Obviamente não o nativo americano, tá certo? Então, significa que a gente vai ter a expansão, não é? Desse modo de ser, modo de ver, modo de estar, que é o WASP, certo? White Anglo-Saxon Protestant American, né? Nem católico é bem visto dentro dessa lógica, tá certo? E é esse modo de vida, esse modo de enxergar, enfim, que vai estar escolhido por Deus para se expandir pelo território. Então, a expulsão dos povos nativos está colocando... Opa! Tem alguém falando aqui, pessoal. Mutei, tá? Desculpa. Então, como eu estava dizendo, a gente... Então, o modo de vida norte-americano, a expansão, o Destino Manifesto de expansão pelo continente está colocado como uma ideologia que tem uma base cristã e que também vai ter uma base, então, de exclusão dos povos originários. Tá? Isso está colocado por definição. Eu também assustei, Breno. Eu dei até um pulinho. Então, continuando. Bom, então vocês entenderam quais são esses valores, né? Pode falar, David. Diga. Professora, só para me localizar, isso já passou a Guerra de Sucessão lá do Sul-Norte ou não? Eu estou meio perdido. Então, não, ainda não. A gente está no processo de expansão dos americanos que é ao longo do século XIX, tá? A Guerra de Secessão, a gente considera esse período aqui, ó, 1860 e 1868, tá? Nós estamos aqui no fim do século XVIII, começo do século XIX, tá bom? Entendi. A imagem não, né? A imagem é posterior, porque ela tem essas tecnologias todas que são da segunda Revolução Industrial, né? Eu trouxe ela mais para ilustrar o que isso significa, tá bom? Que, tipo, nessa imagem, para mim parece, sabe? Tipo, essa parte de baixo, sul, e essa outra parte norte. É por isso que eu fiquei pensando, caraca, passou ou não? Eu tô meio confuso. Sim. Não, aqui no caso da imagem, sim, né? Eu acho que tem, porque ela é posterior, sim, se não me engano, ela é dos anos 70, 80. Ela é posterior. Eu não sei por que saiu sem legenda, preciso dar uma olhada. Mas eu coloco a legenda aqui para vocês depois. Ela é posterior e acho que sim, pode ter até uma contraposição entre o que é agrário e o que é urbano
industrial, né? Que tem a ver com esses modelos diferentes do norte e do sul. Mas ainda assim, mesmo o sul está do lado da luz, né? Se vocês forem ver, né? Não está tão iluminado quanto essa parte industrializada, mas ele ainda é mais iluminado do que essa parte aqui que ainda está por ser desbravada, né? Essa imagem, mais especificamente, caras, ela está falando da expansão para o oeste, que a gente vai ver que é a grande marcha para o oeste, tá bom? Então, ela discute mais isso. Mas é que eu acho que ela é uma boa ilustração da lógica do Destino Manifesto, né? Que é positiva, que é bacana e etc. Tá bom? Valeu, professora. Perdão pela viagem, estava viajando aqui. Não, imagina, que isso. Ó, o gato do Glaucio assustou aí também com os sons novos. Mais alguém tá com a mão levantada, gente? Ou foi só sem querer? Então, tá. Bom, vou voltar aqui. Isso, tem tudo a ver com a marcha pro oeste que a gente já vai conversar, tá certo, gente? Então, eu queria que vocês conhecessem essa ideologia, não é? E aí, para a gente discutir, agora acho que a gente não vai ter tempo mais, na próxima aula, o que a gente vai ver? Alguns movimentos, tá bom? Então, primeiro, o movimento de expansão territorial, como é que vira o quadradão, né? Em 3 camadas. As compras que os Estados Unidos vão fazer, a marcha para o oeste e o conflito com o México, tá certo? São as 3 principais formas de virar esse território que a gente conhece hoje, tá? Depois, as tensões decorrentes desses novos territórios que são incorporados àquela tripinha das 13 colônias, não é? Porque a gente sabe que existem modelos diferentes em cada um dentro das 13 colônias. Então, os novos territórios vão ficar como, certo? E aí, dessas tensões, a gente vai ver explodir a Guerra de Secessão, tá certo? Então, são esses 3 movimentos que nós vamos fazer na próxima aula para situar vocês a esse respeito, tá? E aí a gente vai ver algumas passagens factuais, tá vendo? Vocês vão ver que tem número, um monte de data, que nome, mas isso é mais para não ficar muito jogado, tá? Vocês não precisam saber essas datas e esses nomes de forma alguma, tá bom? Beleza? Mais alguma dúvida, alguma questão? Ficou claro isso aqui? Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma questão, acho que a gente encerra por aqui e nos vemos na aula que vem para finalizar essa matéria e dar andamento aí, que precisamos falar dos conflitos todos que vão rolar, não é? Na Europa e que vão virar as guerras mundiais, tá certo? Embora a gente já tenha construído bem a caminha para isso acontecer, né? Já dá para entender bem como é que isso vai rolar, beleza? Então, se não tiverem mais nenhuma dúvida, que isso, imagina. Então, a gente conversa na semana que vem, certo, pessoal? Bom restinho de semana para vocês e a gente se vê na quarta-feira. Pois não? Henrique? Professora, Diga. então, eu fiquei com uma... Tá me escutando? Eu não consegui escutar. Não, agora estou te escutando. Deu uma cortada na hora que você falou. Agora eu escuto. Não estou conseguindo te ouvir, Henrique. Voltou? Tá me Agora escutando? sim. Agora ok. sim. Desculpa, acho que minha internet está instável. Então, Mutou de novo, né, gente? Você tá no mute. Mutou. Tá. A gente falou que vai escrever. Ok. Beleza. Aguardo. Gente, eu mando para vocês os exercícios que são necessários logo menos, tá bom? Eu dei uma viajada nisso, mas vou mandar o que é para fazer, tá? Mando hoje ainda. E mando também os PDFs da aula de imperialismo, que a gente só acabou hoje, né? Que ela é infinita, porque é um tema muito complexo, comprido, e esse PDF já dos Estados Unidos eu já envio para vocês hoje. Beleza? Henrique, sim, tá? Eu acho que em alguma medida sim, tá bom? É que no caso dos norte-americanos, eu acho que tem, assim, isso, acho que sim. Tem um embasamento mais religioso, digamos assim, e o outro tem um embasamento que advém, né, de dentro do pensamento, entre aspas, científico, né, dessa discussão que está rolando dentro da ciência. Só que a gente não pode se enganar, né? O pensamento norte-americano rapidamente vai abraçar, mas assim, dormir de conchinha com esse pensamento científico que justifica a superioridade racial, tá certo? Então, a superioridade racial vai ser usada lá não só para justificativa, enfim, da escravidão, que vai ser usada também, mas também para a justificativa da necessidade de controlar e conter os povos nativos em lugares específicos, né?
Eles vão fazer isso lá, e aí isso tem uma série de motivos. A gente vai ver que a relação com os povos nativos lá é um pouco diferente, porque a organização deles é um pouco diferente. Então, eles vão muito mais ser todos mandados para o mesmo território do que só eliminados, embora o genocídio corra solto também, tá? Mas eles fazem guerra, né? Vai ter guerra dos indígenas contra os norte-americanos, assim, muita. Então, a coisa vai ser mais complexa lá. Mas, sim, tem um certo paralelismo entre as coisas, só que assim, o embasamento é diferente, como você mesmo apontou, e depois, cada vez mais, ele vai convergindo. Quando a gente chegar no século XX, o racismo, as leis de segregação racial nos Estados Unidos vão estar com um embasamento quase completamente científico, entre aspas, tá? As argumentações vão ser sempre de ordem médica, principalmente, tá bom? Então, a gente discute isso, nós vamos discutir isso porque nós vamos ver mais para frente os movimentos de direitos civis norte-americanos, beleza? Responde, Henrique. Então, tá bom. Bom, pessoal, então, acho que a gente encerra, se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, e a gente se vê semana que vem, então. Bom restinho de quarta para vocês aí, bom restinho de semana. Posso tirar uma pequena dúvida? Desculpa te interromper. Em relação à guerra sino-japonesa, o que motivou ela mesmo? A guerra sino-japonesa? O Japão querendo botar as asinhas de fora para pegar território chinês, principalmente os que tinham recursos energéticos e terras férteis, tá? É isso que acontece. Então, é o Japão mesmo que invade, né? A China só está defendendo os territórios que ela já tinha. Beleza? Beleza, obrigada, Pro. Então, nos vemos semana que vem, pessoal. Mais alguma dúvida? Então, tá bom. Então, eu vou encerrar a reunião aqui, tá bom? Mando para vocês o material hoje. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, professora. Obrigadão. Boa semana. Obrigada eu, David. Até mais.